Boa noite, queridos telespectadores do programa Aurélio Becker Repórter. Já há mais de 10 anos, tendo a companhia privilegiada de vocês, que acompanham o nosso programa, que lê as crônicas do NH, que escuta os comentários na 103.3, a Rádio FM, a Rádio do NH, e também no Facebook. Hoje eu tenho a alegria imensa mesmo, porque a gente procura as coisas que possam interessar as pessoas. Então eu trago uma informação profissional, mas quando a pessoa é amiga de muitos anos, é um doutor que me chama de Lelinho. Então a gente já viu, quem me chama de Lelinho é muito próximo de mim e eu fico muito feliz da vida com isso. O doutor Raul Seibert, ele é o nosso rei da endoscopia em Novo Hamburgo, na região, mas disparado. Ele já fez milhares de cirurgias. Então ele vai contar um pouco dessa história, dessa sua especialidade. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Prazer em te ver. Daqui a pouquinho nós já conversamos. Tá bom. Vamos falar um pouquinho no bazar que fizeram. As mulheres são muito ativas, né? No Outubro Rosa. Sim. Só que nós estamos assim com aquela bola toda, porque o Outubro Rosa entrou no Novembro Azul, né? Sim. E só agora, então, eles conseguiram fazer o tal, legal. Por causa da pandemia, fizeram o tal do bazar. Então, vamos lá. Uma rápida pincelada e voltamos já daqui a pouco para o nosso querido entrevistado. Meu amigo de infância. Nós éramos da equipe lá do Aliança, da cidade de Aliança, nos áureos tempos, que o Hélio Becker era campeão estadual, o nosso líder, o nosso guru, o Hélio Becker. E eu e o Raul, a gente convivia muito no Sociedade Aliança. Mas vamos lá. Outubro Rosa, que acabou entrando, por causa da pandemia, acabou entrando no Novembro Azul. Eu fui na sexta-feira, fui no sábado e fui no domingo, para ver de perto. Então, a pandemia, embora muita gente anda sem dinheiro e preocupada com o que vai acontecer, com o que não vai e tal, a Berlise Anschauer acredita, ela, que é psicóloga e que é uma das líderes desse movimento, tá? do Rosa, né? Esse grupo Rosa que faz o bem para as pessoas carentes que não têm dinheiro para fazer exames, para tentar detectar com a maior precocidade possível o câncer de mama. Então, a Berlise Anschauer, tá? E a Gabriela Santos, que é mastologista, as duas comandaram. Quem? Pessoas voluntárias, namorados, namoridos, maridos, colegas de trabalho, irmão, pai, mãe, tio, vizinho e tal, criando um grupo de dezenas de pessoas para conseguir em torno de 5.000 itens, produtos de qualidade, produtos novos e produtos seminovos. Não é operação limpa roupeiro para doar para lá, para ele, não, é material de qualidade. Então nós tivemos na sexta-feira um bom movimento, no sábado também, e até mesmo ontem, primeira vez que foi feito em domingo. Esse bazar Rosa Choque sempre foi feito um dia só. Então era uma fila enorme, não tinha pandemia, não tinha vírus, não tinha nada. Então era uma fila, os últimos 2 anos foi na Cine Oscar, e agora aconteceu a 4ª edição. Mas aí fizeram na Terra Mar, o Nelo, nosso querido amigo, o empresário Nelo, que é o diretor da Terra Mar, cedeu, porque precisava ser feito em 3 dias. Para quê? Para evitar a aglomeração de pessoas. Agora não dá para ter uma fila lá de 200, 300 pessoas, como tinha lá na Sinoscar. Então, o resultado, eles ainda não têm, o resultado financeiro, amanhã isso vai ser divulgado. Agora, elas já avisaram,
a Berlise e a Gabriela, que provavelmente nós teremos recursos para fazer 400 ecografias mamárias. Para quê? Deixa eu apertar isso aqui, porque senão vai cair. Pronto, não preciso mexer mais na máscara. 400 ecografias mamárias para ver se há algum nódulo, se há alguma preocupação, se deve ser investigado alguma coisa por causa do câncer de mama. Eu vi uma estatística que me preocupou muito, uma estatística em números nacionais, os médicos dizendo que por causa da pandemia nós tivemos 44% menos do que no ano passado, menos procura de atendimentos para câncer de mama, para fazer esses exames tão importantes para detectar o câncer de mama. Os médicos asseguram, quando detectado precocemente no começo, o câncer tem 85% de chance de cura. Então, nós tivemos um ano ingrato, porque se a pessoa tinha apalpando, eu acho que eu estou com um nódulozinho, mas eu não vou, ninguém queria ir. As pessoas tiveram medo, né, doutor, de ir mesmo no consultório mesmo. O senhor sentiu isso durante a pandemia? Nós tivemos que parar alguns meses porque ninguém ia. O senhor sentiu que as pessoas estavam querendo evitar ambientes, inclusive consultório médico, o senhor acha? E ainda agora elas evitam o hospital e é pena, né, porque o risco não é no hospital. Talvez tenha algum risco na UTI, onde estão sendo atendidos esses pacientes, mas o hospital ele é extremamente cuidadoso, de uma maneira que ninguém consegue fazer fora do hospital. A asepsia do hospital é garantida. É perfeito. Atenção, não precisa ter medo de ir para o hospital. hospital. Importante, hein? Não precisa ter medo de ir para o hospital. Porque ainda tem gente protelando cirurgia por causa disso. Não, a gente marca exames e tal, daí 2 não vêm, porque a vizinha disse, tu vai no hospital e tal. E lá que não tem que ter medo é da rua. Ou outros lugares, né? Que lá até de 10 em 10 minutos estão desinfetando porta, estão desinfetando tudo. Dentro da sala de cirurgia, então nem se fala. Né? Realmente eu me sinto muito mais seguro dentro do hospital do que em qualquer outro lugar. É mesmo, o senhor como operador de saúde, o senhor se sente mais seguro dentro... Toda a vida, porque lá tem as pessoas que entendem, infectologista, vai fazendo enfermeira, especialidade na área. Então, é muito rigoroso, sabe? E numa casa ou numa loja, ninguém consegue fazer isso, né? Até porque não tem conhecimento, né? Isso, e então, muito menos no metrô, que eu fui andar um dia dentro no metrô, fiquei impressionado. Eu tive que descer, eu peguei o metrô no aeroporto e tinha tanta gente que eu desci na outra estação. Eu fiquei com medo. Eu estava rodeado de pessoas, as pessoas se acotovelando. Então, um horror, né? A Transurb, ela ignorou a pandemia. É lamentável. E agora também, ainda isto. As escadas rolantes em muitas estações estão desativadas. Economia. E o elevador, que fica cheio de gente, porque as pessoas, os terceira idade, não querem subir aquelas escadas que não tem fim. Então vão para o elevador. Quantas pessoas? 5, 10, 14, 18, se for hora do pico. O elevador fica lotado de gente que estão ali, rosto contra rosto. É incrível isso. Se as autoridades sanitárias fizessem uma verificação, eles interditavam a estação. E um desses espirra, volta e meia, né? É uma tragédia, né? Geralmente alguém. E às vezes não dá tempo para fazer assim, ou vai bater no braço do outro, se fizer. Então é uma coisa impressionante que a Transurb, além de ter uma série de deficiências, nesta pandemia teve um comportamento assim lamentável, sabe? E eu fico impressionado que as autoridades, os deputados, os prefeitos, os vereadores, eles estão se lixando para o assunto. Não é conosco, eles não andam de trem. Trem é para a população que vai se virar. Lamentável. Mas vamos voltar para a Vaca Fria. Então vamos lá. O Novembro Azul está em evidência, mas ontem terminou o Outubro Rosa. Então, falei, 400 ecografias mamárias. Para quem? Para as pessoas carentes. Mas em que circunstância? Qual é o critério de escolha desses 400? Os últimos da fila, doutor. Tem a fila do SUS.
Mas tem pessoas lá há mais de um ano esperando ser chamado para fazer o exame. Mas o senhor sabe muito melhor do que eu, que sou leigo completamente, mas eu ouço bastante sobre o assunto, que um ano pode modificar muito. Porque tem um tipo de câncer mais agressivo, que se detectado agora, daqui a um ano ele pode estar até com metástase, eventualmente. É muito tempo. Né? Então, existe esse risco. Então, os últimos da fila, o último, o penúltimo, e assim vão vindo, até os 400, então, que estão... Você está achando muito 400, mas tem mais gente esperando. O câncer de mama é o dodói maior. Acho que é a doença mais grave, né, que tem para as mulheres, né, doutor, em termos de letalidade, né? Não, tem exclusivamente das mulheres, sim, mas tem outras doenças, melanoma de pele, que é bem mais perigoso. Sim, melanoma mais agressivo. Mas daí... eu digo, quantitativamente, o número de óbitos, né? Se parece bastante... Eu acho que não é minha área, mas eu acho que tem o câncer ginecológico, mas faz prevenção, né? Isso. Mas detectando no início, como eu falei, os médicos garantem, então, a cura até 85%, que é um número extraordinário. Ok? Então, vamos lá. Parabéns para essas mulheres abnegadas, são os anjos, né? Os anjos mesmo. É um trabalho altruísta. Elas podiam ter ido para Santa no fim de semana, gente com condições, gente bem de vida, ficaram trabalhando sexta, sábado, domingo. E não é só isso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para fazer esse trabalho, para ter esse bazar que redunda, então, em dinheiro para ajudar pessoas que certamente eles nem vão conhecer nunca. Mas eles vão ajudar a salvar algumas pessoas e eu acho isso maravilhoso. Novo Hamburgo tem esse espírito de solidariedade. Tomara que isso cresça. Novembro Azul. Os homens não promovem nada. Não tem churrasco para arrecadar dinheiro, nem pode, tem aglomeração. Mas mesmo que não tivesse, nos outros anos nunca tem nada. Os homens se reúnem e fazem uma promoção para ter dinheiro para fazer o quê? Para ter dinheiro para aqueles que não podem pagar o PSA, que é um exame de sangue, e o toque retal, que a maioria ainda tem medo, né? Aquela velha história de vai gostar do médico e não sei o que, isso não é verdade. Eu tenho uma relação, entre aspas, com o doutor Padoinha, 7 anos, nunca me convidou para sair, nada, olha, é uma beleza. E ele, às vezes eu chego lá e ele diz, baixa as calças. Então eu já sei como funciona a coisa. Então, para fazer o toque retal e para fazer o exame de sangue, tem gente que não tem recurso. Aí vai para o SUS, está bem? Ok, o SUS na sua essência funciona bem. É uma organização que tem reconhecimento em todo mundo. Agora, as pessoas às vezes não têm tempo, elas sofrem porque elas ficam muito tempo esperando o exame. Então, o Novembro Azul carece, né, de atividades, de promoções. Claro, a prefeitura acaba comprando um número de PSA para as pessoas fazerem nos laboratórios e etc. e tal. Algumas empresas que operam com a saúde, também eu vi um dia desse ali atrás do shopping, nos fundos do shopping, tem uma organização de médicos ali, não esqueci o nome, que eles estão fazendo assim, a consulta médica para o toque, se necessário, e o exame de sangue tinha desconto lá de 70%, acabava custando, sei lá, em torno de 60, 70 reais, as duas coisas. Por quê? Porque estão promovendo para que mais gente faça os exames. Então vamos lá, nós estamos no Novembro Azul, tem que ir no médico fazer o toque, tem que ir no médico fazer primeiro o exame de PSA. Os médicos dizem que o PSA, o exame de sangue, mais o toque, levam a uma conclusão já muito, vamos dizer, muito próxima da necessidade, se for o caso, de fazer então a biópsia, para ver se a pessoa está com câncer de próstata. E aí fazer o tratamento. Como em outros cânceres, né, doutor? Diagnosticado com antecipação, tem mais chance de cura. Muito grande. Muito grande, né? Mas tem que ser bem no começo, né? De preferência. De preferência. Bem no comecinho. Só que tem o dodói no Novembro Azul. Os homens estão nessa. Ah, mas eu não quero demonstrar que eu estou fragilizado. O homem tem aquela coisa do tempo atávico.
Tempo das cavernas, ele era o forte, né? Vamos caçar. Pega lá a anta, mata ela e arrasta e deixa a mulher fazer o resto. Então, ele não podia. Mas ele está mancando. Mas ele não é aquilo que deve ser. O homem ele tem essa coisa assim, atávica, parece que ele não quer demonstrar que ele tem alguma fragilidade. O senhor percebe isso no seu consultório? E os homens são muito medrosos. São medrosos. Quem é que leva? As mulheres que levam? De longe. Ou filhos? Elas, para pegar veia na endoscopia, assim, eu tenho que rir às vezes, né? Porque o cara vai no futebol, volta roxo para casa, não doeu, mas para pegar veia fica tudo, né? E as mulheres nem dão bola. As mulheres elas são mais acostumadas, filho, né? Vão mais no médico, no tem caso parto, da sua especialidade, por exemplo, a endoscopia, para a gente fixar, são quantas mil que o senhor fez, aproximadamente? Eu fiz uma atualização hoje, não dá para dizer exato, mas em torno de 20 mil. 20 mil? Que o senhor estava junto? Não, que eu fiz. Que o senhor fez? O senhor fez 20 mil? Eu executei, Credo, que eu faço há muito tempo, né? Isso, o senhor merece o título esse de rei da endoscopia? Não, rei não, tem muita gente excelente, né? O que eu posso ser é o mais antigo. Não, falando em qualidade, falando também em quantidade, o quantidade conjunto de qualidade. Quantidade eu estou entre os 10 primeiros do estado, com certeza. É mesmo? Eu comecei em 82, quer dizer, eu comecei em 70, 80 já 92, no fim da faculdade. 2002, 2012, vai para 30 40 anos já. 30, Que coisa. É que eu comecei, eu era bem jovem. Com certeza. Então, as mulheres levam também para a endoscopia, porque para fazer o PSA e o toque retal, então, nossa, né? Se a mulher não leva, o cara não vai. Né? O cara é cheio de pudores, cheio de não sei o quê. Mas até para a endoscopia, o senhor percebe que o homem, ele fica... O homem, em geral, tem mais medo, porque a tem mulher... mais medo, ele empurra de barriga, deixa para outra hora. É que isso é uma coisa cultural, porque a mulher, desde nova, ela tem cólica menstrual, ela tem menstruação, ela faz pré-câncer ginecológico, que ela tem medo, vai examinar mamas, tem parto, cesárea, parto, que tem um certo desconforto, né? E os homens, eles não têm nada, assim, nesse sentido, assim, eles... Sim, o pior é a barba, todo dia, mas isso é relevante. E nos queixamos de fazer a barba também, né? Nos queixamos, então as mulheres suportam mais dor, né? Elas estão mais acostumadas, né? Por causa das cólicas e tudo isso. Então elas têm um hábito realmente de ter que levar filho no médico. O homem, ele é mais prescritivo, ele é educacional, isso, cultural, né? Mas acaba se prejudicando, né? Eles falam assim, a grosso modo, que a dor do parto o homem não resistiria, ele ia morrer de dor, porque diante da reação dele de pequenas coisas, que a dor do parto seria praticamente insuportável. Isso tem algum... isso é figuração. Não, existe cólica renal que é pior que parto e os homens têm, né? E sobrevive claro, mas se queixa bastante. Claro, Não, mas assim, claro, isso não dá para generalizar. A gente está falando... Claro. Quantos homens têm medo de pegar veia? Se pegar 100 homens, talvez 3 ou 4 ou 5 tem 6 têm medo, e mulheres vai ter uma no máximo. Sim, né? Dá para perceber. Elas estão mais acostumadas a lidar com o corpo delas, culturalmente, por causa dos filhos. Mesmo na adversidade, quando é uma coisa ruim. E o homem não. O homem, quando... É uma coisa da fisiologia da pessoa. O homem não tem filho, o homem não tem cólica menstrual, né? Sim, essa e isso tudo... é um histórico dele. Ela está mais acostumada a ter coisas a mexer no corpo, né? Os homens dizem, doutor, quase que com orgulho, eu não sei quem é que inventou, isso é uma bobagem, mas os homens dizem. Sim. Eu não procuro coisa ruim para achar. Pô, mas ele tem que procurar, porque o achar precocemente pode salvar uma vida. Tem uma frase muito famosa, né? Quem procura acha, né? Quem procura acha. Só que essa frase está incompleta. Qual é o complemento? Quem procura acha antes. Né? Isso é uma vantagem. Essa é a frase completa. Quem procura não. Quem procura acha antes do tumor, ou seja lá o que for, né? E isso, vamos dizer, para vocês... É válido, né? Na medicina é importante. Sim, a endoscopia... O cara chega lá com uma situação já de quase metástase, porque a coisa está tomando conta. É muito frustrante, tem pouco né? o que fazer.
Justamente esses exames, que nem nós vamos falar de endoscopia, eles justamente a ideia, em função da visão maravilhosa que se tem, é pegar o câncer em fase de mais de 95% de cura. Mais de 95%? Tá. A endoscopia hoje, doutor, o senhor começou já há tantos anos, ela teve um aperfeiçoamento tecnológico, porque nós estamos na era digital e as coisas se aperfeiçoam de forma extraordinariamente rápida. Aconteceu com os equipamentos? O que aconteceu foi o seguinte, a endoscopia ela surgiu no Japão porque ela surgiu a partir das máquinas fotográficas. Então, os primeiros aparelhos eram da Olympus, da Pentax. Aí a Chica, essa máquina da época. E aí começou a se fazer, por causa das lentes, tudo, né, que tem aí começou a fazer com fibra ótica, né? Quando eu comecei tinha fibra ótica, os aparelhos, então... E era uma lente na ponta, né? E isso foi evoluindo, e já há mais de 20 anos, talvez 25 anos ou mais, começaram a aparecer as coisas eletrônicas, né? Então, que são câmerazinhas, doutor? Exatamente. Na ponta lá do aparelho não tem mais uma lente só, que era que nem uma máquina fotográfica, por isso que veio da Pentax e tal. O que tem é um chip de computador, que é nada mais do que uma câmera, uma microcâmera, eletrônica, e ela não tem fibra ótica, gera uma imagem que entra para dentro de um computador, uma processadora que processa a imagem e joga numa TV especial de alta definição, uma visão de alta definição. E o senhor consegue movimentar ela? Sim, esse equipamento que é introduzido no paciente, ele é extremamente ágil. Ele é muito delicado e muito fininho. Isso depois nós podemos falar que o pessoal acha que vai doer, né? E não tem. Então, esse aparelho ele tem a possibilidade, em primeiro lugar, quando você entra, tanto o canal, que é o esôfago, como o estômago, eles estão colabados, vamos dizer, fechados, né? Então, tem que ir injetando ar para abrir. Então, tem um injetor de ar que injeta. Tem um injetor de água para limpar, né? Ela gira a ponta 180 graus para todos os ângulos, que a gente faz aqui em cima também. Pode injetar ar, pode fazer aspirador, tem uma hemorragia para aspirar o sangue. O senhor pode pinçar coisas? Aí por dentro desse aparelho tem um canalzinho de 11 milímetros que se passa pinças, vamos dizer assim, que seriam aramezinhos, entre aspas, que lá na ponta tem miríades de pontas diferentes. Uma ponta para tirar a biópsia, tirar um fragmento, tipo uma ponta de unha, a pessoa nem nota, né? Tem outra que tem uma agulha para injetar coisas, para parar de sangrar. Tem outra que é para tirar corpo estranho, tipo uma cesta basket, ou tipo boca de... Tem vários, cresceu enormemente. Agora, a evolução, um grande salto foi a qualidade da imagem. Qualidade. Porque tipo essas TVs hoje que são perfeitas. Porque você entra no estômago, o padrão ouro da endoscopia é saber o que está vendo, né? Porque passar o aparelho é muito logo se aprende, né? Agora a interpretação. Agora você vê o que você tem que biopsiar e o que não precisa biopsiar e ter certeza que você examinou todas as partes do estômago. A gente passa do estômago, entra um pouco no intestino ou no esôfago, e tem bastante câncer também de esôfago, né? Que são cânceres muito agressivos. O câncer de esôfago é extremo, muito mais agressivo do que o de estômago. Mas o de estômago, se você vê uma lesão que a gente chama de câncer precoce de estômago, é uma lesão muito fácil de passar despercebida, muito fácil. E ela é mínima, e ela se atém à mucosa, que é a primeira camada. Então você proteção. Tira aquilo precoce, opera 95%. Tá. Se pega a camada de baixo, que seria o músculo, aí já baixa para 50%. Que nem, eu acho que eu te falei um dia que derrama baldes e baldes de petróleo na terra, né? Num terreno, tudo bem, está ali. Agora, se nesse terreno passa um riacho e o petróleo vai para dentro do riacho, ele vai embora. O princípio é o mesmo, né, no câncer, né? Doutor, de uma dessas, nós já estamos indo para o fim, lamentavelmente. De uma dessas, vamos dizer, o senhor fez milhares de endoscopias. Quantas deram, vamos dizer, problemáticas? Quer dizer, ou seja, foi detectado o câncer ou doença grave
doença importante? Vamos dizer assim, o mais comum é doença simples. Gastrite, essas coisas. Principalmente refluxo, né? Refluxo. Que um terço da população tem refluxo, que é perigoso porque está sempre queimando o esôfago. Isso pode dar câncer. Né? São esses ácidos que do estômago. Isso é o mais comum. Tá, né? e é fácil de tratar também, né? É facílimo de tratar desde que você sabe que terreno está pisando. Sim. Essa história que o vizinho toma omeprazol, sei lá o que, eu vou tomar porque é bom, é muito perigoso. Não pode se automedicar. Não, porque mascara, né? Porque mascara, né? Sim. Então, na endoscopia, é muito difícil dizer percentual, mas é baixo, né? É 1%, 2%. O que o senhor aconselha? Qual é o motivo que o senhor dá, o bom motivo para a pessoa fazer esse exame? O exame do estômago. Porque é uma prevenção. Esse é a endoscopia. Porque nós poderíamos falar do intestino, mas é outra coisa. Vamos ficar... A endoscopia, vamos dizer assim, os pacientes que têm doenças benignas, eles em geral têm mais sintomas. Úlcera e refluxo com esofagite, com úlcera de esôfago. Então, os pacientes procuram mais o médico porque incomoda muito. Pelas tantas começa a doer, ter dor durante a noite. O pior é o silencioso, é a ausência de sintoma. O câncer, que é o grande vilão, né, e é o que a gente mais procura na endoscopia. Tem um lado bom, que muita gente tem a refluxo, que acaba fazendo o exame. Porque dá muito sintoma. O câncer, quando dá sintoma, é porque ele penetrou a camada muscular. Quando dá sintoma... já está adiantado. Já foi para o rio. Né? E às vezes é irreversível já. Não, já chega a 50% só a cura. Né? E quando é precoce é 95%. Mas 50% ainda, dependendo. Mas daí tratamento, às vezes tira todo o estômago, são agressivos. Né? Agora, o câncer precoce, que é a nossa preciosidade, na realidade ele dá sintomas, mas isso tem que ser muito bem perguntado pelo médico. São pacientes que chamam que têm dislexia, que mudou, fazia bem digestão, agora fica um pouco estufado. Sabe, começa a mudar. Essa é a hora de mas o senhor não tem dor, não está vomitando sangue? Não precisa, não. Esse é que é o... É o detalhe. É o detalhe. E esse é que é o que vai mais se beneficiar. Então, quando a gente, assim, isso já tem dezenas, né, nesse tempo todo, de pessoas que a gente fez um diagnóstico precoce, eu sei direitinho cada uma, porque isso dá um prazer enorme. Sim, uma pessoa que... salvar uma pessoa, né? Salvar, realmente salvar. Salvar porque foi feito em tempo hábil. Mas tem que ter um treinamento bem... não pode comprar um aparelho e começar a fazer o exame, sabe? Porque o cara não vê o que tem que ver. Então, existem exigências de treinamento, de tudo isso. Isso é a especialidade. A especialidade, vamos criar vergonha os homens, então, por favor. Quem está aí querendo se amarrar, pede para a mulher levar a namorada, vou tomar um sorrisal. Enfim, amigo, colega. Não tenho medo disso, tá? Já tem essa história da próstata aí, que credo. Então, vamos cuidar um pouco, porque a endoscopia pode salvar a vida. Observo que o doutor disse, ele já fez ele mesmo fez milhares de intervenções. Obrigado, doutor, foi um prazer falar com o senhor. Até. Bom, não é para dar a mão, né? Sim, isso pode. Tá bom. Obrigado, tchau.